Aberto ao público há 55 anos, o Jardim Botânico de Porto Alegre sofre com a falta de manutenção, mão de obra e recursos financeiros. Nossa equipe foi conferir o estado de conservação do lugar para o quadro Band Testa. Bancos quebrados, lixeiras depredadas, prédios abandonados e vegetação alta. Telespectadores enviaram fotos e vídeos que mostram a má conservação de um dos parques mais bonitos do estado. A nossa equipe veio em busca de respostas. Por isso, o Band Testa de hoje é no Jardim Botânico de Porto Alegre. Em uma rápida visita ao parque, constatamos diversos tipos de bancos. São 70 de 4 estilos diferentes. A mesma coisa acontece com as lixeiras de 2 modelos. As imagens feitas pelos visitantes mostram que o mobiliário está deixando a desejar. A diretora explicou que está sendo feito um levantamento para substituir e padronizar bancos e lixeiras. Para a troca do mobiliário é preciso dinheiro. Os recursos vêm da Fundação Zoobotânica, responsável pelo Jardim Botânico, Zoológico de Sapucaia do Sul e Museu de Ciências Naturais. Faltavam também funcionários para realizar o trabalho. O último concurso faz uns 12 anos. A gente teve agora autorização para um concurso e antes disso, então, a gente já teve autorização, a gente teve uma contratação emergencial. A entrada do parque já está em obras que vão garantir aos visitantes um melhor acesso. E existem diversos projetos de melhorias de outras áreas. Porém, a realização emperra novamente na falta de recursos financeiros. Uma das coisas que chama a atenção é essa estrutura que está abandonada. O prédio foi construído nos anos 90 para ser o pórtico de entrada do parque, quando ele tinha ainda uma outra configuração. Só que nunca chegou a ser utilizado. Como o Jardim Botânico ainda não era cercado, foi completamente depredado e permanece nessas condições. A administração aguarda agora uma autorização para que possa demolir o local. E isso é complicado, porque é muito burocrático, é serviço público. Os vídeos encaminhados à nossa produção mostram partes do parque onde a terra está revirada, o que foi causado por um conserto no sistema de drenagem de um dos lagos. Outro fato que mereceu registro foi a altura do mato. Só que a poda não pode ser feita porque a vegetação é nativa e faz parte da proposta do Jardim Botânico de Porto Alegre de conservar a biodiversidade do Rio Grande do Sul. As pessoas às vezes não conseguem compreender muito bem. A presidente da Petrobras, Maria da Graça Foster, assinou hoje em Porto Alegre um contrato de construção de mais um navio plataforma de petróleo em São José do Norte, no sul do estado. O investimento da estatal será de 700 milhões de reais, mas para a construção do estaleiro vai ser investido R$500 milhão. O equipamento tem uso garantido na exploração do pré-sal na Bacia de Santos. A produção do primeiro óleo da P-74 está prevista para o segundo semestre de 2016. A plataforma deve gerar 2.000 empregos diretos e indiretos na cidade gaúcha. E amanhã o Band Cidade vai mostrar uma reportagem especial sobre como o crescimento acelerado gerou um aumento de preços no mercado imobiliário ali na região de Rio Grande e agora pode subir ainda mais. Dentro de campo, o duelo tricolor entre Grêmio e Fluminense ficou no 0-0 na Arena. Agora, para se classificar, o time gaúcho precisa apenas de um empate na última rodada na semana que vem. Nos camarotes, a partida teve um espectador ilustre, o técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari. Um jogaço. Era isso que quase 40 mil pessoas esperavam na Arena para a partida entre Grêmio e Fluminense. Clássico do futebol brasileiro pela Libertadores, que atraiu até os olhares de quem comanda a seleção brasileira. Assistir um bom jogo é ótimo e quando a gente observa dois times que tem bons jogadores, sempre é interessante para a gente poder acrescentar alguma coisa naquilo que a gente tem pensado sobre a seleção. Quem está há tanto tempo no futebol sabe que falar em favoritismo num jogo como esse é complicado. E mesmo que Filipão tenha história pelo Grêmio como campeão da Libertadores, dessa vez ele não tinha nada de torcedor. Eu agora não posso ter nem nada em especial, sim observar os jogadores, os dois times, a forma de jogar. Em campo, o Filipão viu um Fluminense escalado com 3 atacantes por Abel Braga. A gente precisa vencer, cara. Uma vitória hoje aqui nos deixa numa situação muito boa. Pelo Grêmio, Marco Antônio foi confirmado como titular na vaga de Elano.
Me preparei muito para isso, espero que lá dentro dê tudo certo. Preparado e aplaudido pelo torcedor. Aliás, mais que isso, os gremistas confiaram em Marco Antônio e torciam por um golzinho dele. 2-0 e gol do Marco Antônio e Zé Roberto. Gol do Marco Antônio tem. Marco Antônio, nada contra o Marco Antônio. Dá-lhe Marco Antônio. Você acha que o Marco Antônio dá conta do recado hoje? Hoje é o Marco Antônio mais 10 hoje. O gol não saiu por Marco Antônio, nem por ninguém. Mas a empolgação se transformou em frustração para os gremistas no final do primeiro tempo, quando o zagueiro Cris, do Grêmio, foi expulso e muito vaiado. Com um a mais, o Flu até fez o seu torcedor levantar. Mas nessa noite, ninguém soltou o grito de gol. O resultado não permitiu que o Fluminense se classificasse à próxima fase de forma antecipada. Agora, os dois tricolores precisam de um empate na última rodada para garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O empate foi comemorado de um lado e não tanto do outro. Faltou a gente caprichar um pouquinho no final ali, mas agora não adianta lamentar. O empate não foi tão ruim por ter jogado com a menos. Mas não ia mudar muita coisa, a gente ia ter que chegar lá ou empatar ou vencer. O resultado foi bom, a vitória ou empate daria quase que a mesma coisa, só depende de nós. Vamos para lá para o Chile para jogar um jogo decisivo. Chico Garcia, no campo, 0-0, mas na arquibancada, de novo, confusão, os ânimos esquentaram. Boa noite. Boa noite, Sérgio, Lúcia, boa noite a todos. Lamentavelmente, né, a nota triste do jogo, mais uma vez na Arena, que é um estádio belíssimo, de primeiro mundo, e nós vamos sediar o Brasil, uma Copa das Confederações em breve, a Copa do Mundo ano que vem, mas acho que a gente não está preparado para certas coisas. Se a gente der uma olhada nas imagens que a gente tem ontem da Arena, e não foi um fato isolado, não foi a única confusão. Diversas confusões entre torcedores e integrantes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque entraram alguns sinalizadores dentro da torcida, sinalizador que não é permitido. A polícia vai fazer todo o acompanhamento, a retirada. Os torcedores, alguns torcedores, eles insultam a polícia, desacatam a autoridade e aí ocorre o confronto. Esse fato que a gente está vendo em imagens não foi isolado. Houve também um rojão atirado dentro da própria torcida, em que 2 pessoas ficaram feridas. Uma mulher, inclusive, teve parte da audição perdida, foi encaminhado para os médicos ontem. Teve confusão fora do estádio também. Essa briga aí foi na parte superior, de onde a gente estava vendo as imagens, entre torcedores do Fluminense e torcedores do Grêmio, em que a polícia teve muita dificuldade para conter. E a gente tem visto isso em todos os jogos da Arena. Tá virando rotina, né, Chico? Uma triste rotina, né? Exatamente. E vale lembrar que o Grêmio está sendo observado pela Comebol. Depois da interdição da área da geral, qualquer coisa o Grêmio pode ser punido, lamentavelmente. Tem um torcedor do Fluminense ontem que jogou um copo de água num policial, né? Uma provocação, assim, uma cena isolada, simplesmente jogou água. Aí é evidente a polícia tem que agir, né? E isso, como disse a Lúcia, tem virado rotina nos jogos da Arena. Infelizmente a gente tem que lamentar. Obrigada, boa noite, Boa Chico. noite. Um exercício para prestar atenção nos pequenos detalhes. Esse foi o ponto de partida de um artista plástico aqui de Porto Alegre. Durante 6 meses, ele vai registrar as cidades por onde passam os trens da Transurb na região metropolitana. E o conteúdo vai ser disponibilizado nas estações para ser impresso, enviado e compartilhado pelos usuários. Todos os dias, milhares de pessoas apressadas passam pelas 19 estações da Transurb. Esta semana, foram espalhados alguns cartazes que propõem um minutinho de reflexão com a ajuda da tecnologia. Com um smartphone que faz a leitura de QR Codes, um sistema parecido com o código de barras, o usuário vai ser direcionado para uma página na internet com uma fotografia feita especialmente para essa intervenção urbana. A ideia é do artista plástico Leandro Celister. Durante 6 meses, eu vou estar fotografando lugares das 6 cidades que compõem o trajeto do trem. Tentar mostrar para as pessoas que vivem nessas cidades, lugares das próprias cidades, sob uma outra ótica. Durante alguns dias, o próprio Leandro vai circular pelas estações e explicar aos usuários como essa tecnologia funciona. É bem interessante, é legal, uma coisa nova. É legal. Conhecer um pouquinho do trem através das fotos aí, então é uma excelente ideia.
Toda semana o código será trocado e uma nova imagem vai ser disponibilizada. E o usuário será uma grande ferramenta dessa intervenção. Ao visualizar a fotografia, ele pode fazer download, imprimir e principalmente compartilhar através das redes sociais. Eu gosto muito que os meus projetos de arte sejam muito comunicação, assim, né? Que o público realmente dialogue, que participe. Isso para mim é fundamental no meu trabalho com arte. Se não tem público, para mim não faz sentido. Moradora de São Leopoldo, Amanda ficou sabendo da proposta nesta manhã e aproveitou para dizer o que gostaria de ver em alguma das fotos. Tem o Museu do Trem, lá é bem bonito, tem bastante coisa legal lá. A ideia, o que está por trás disso, é que todas essas 25 imagens, elas vão ter uma resolução suficiente para que as pessoas possam imprimir ou numa impressora legal em casa, que hoje em dia também tem essa questão da tecnologia, ou fazer cópia fotográfica e no final desses 6 meses as pessoas vão ter 25 quadros para sua casa, né? A presidente Dilma Rousseff antecipou a viagem a Porto Alegre e desembarcou agora há pouco no aeroporto Salgado Filho. Amanhã ela participa de cerimônia do Programa Estadual de Erradicação da Pobreza Extrema, da formatura de mais de 2.000 alunos dos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego e da entrega de 120 máquinas agrícolas e 22 ônibus escolares para as cidades gaúchas. Não está confirmado se ela vai permanecer do estado durante o fim de semana. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Band Cidade volta em instantes. Nuvens carregadas já causaram chuvas sobre o oeste gaúcho. Nas próximas horas, como fica o tempo, Cláudio Andrade? Boa noite. Boa noite, Sérgio, Lúcia. Boa noite, Rio Grande do Sul. Olha, as instabilidades já avançam pelo estado e causam chuvas em praticamente todas as regiões. E a sexta-feira vai ser marcada pelo tempo instável. Vamos conferir. Nesta sexta-feira, na Serra e no Norte Gaúcho, o sol ainda aparece entre nuvens, mas entre o final da manhã e a tarde passa a chover forte. Nas demais regiões, as chuvas fortes ocorrem principalmente entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira, incluindo Porto Alegre. A condição para muitas trovoadas, ventos que podem alcançar os 90 km por hora e queda de granizo em pontos isolados. No início da manhã, as mínimas ficam próximas dos 17 graus em Erechim e dos 20 graus em Santa Rosa. Já à tarde, os termômetros giram em torno dos 25 graus em Uruguaiana e dos 24 em Santa Maria. E no sábado, a frente fria começa a se afastar do estado e dá lugar a uma nova massa de ar de origem polar, derrubando as temperaturas e deixando o tempo nublado com chuvas fracas na maioria dos municípios, incluindo a capital. Band Cidade fica por aqui. Uma boa noite para você. Assista agora ao Jornal da Band. Até amanhã. Uma boa noite.